Olá, eu sou Janaína Spolidori e você está no meu canal aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que interessa a muita gente, que é a aula teste. A aula teste, ela é uma coisa engraçada, porque assim, embora tenham professores que dão aula há muito tempo, acontece de fazer uma aula teste e ele ficar muito nervoso. Afinal de contas, quando a gente é avaliado, a gente fica bastante nervoso. Mas a aula teste, para eu falar sobre ela, eu vou falar em 3 partes, porque assim fica mais fácil de você entender melhor como que você pode se preparar para esse tipo de avaliação. Primeiro a gente vai falar um pouquinho da escolha do tema. Quando a escola entra em contato com você e daí ela fala que você vai ter uma aula teste, tem escolas que falam já o tema da aula teste e tem escolas que deixam o professor escolher. Se a escola deixar você escolher a sua aula teste, o seu tema, você certamente vai escolher um tema que você se sinta mais à vontade para falar em aula. Então, geralmente é um tema que você já conhece bem, que você tem alguns materiais, que você já consegue desenvolver bem. E daí fica mais fácil. Agora, se a escola der o tema, daí você tem que fazer uma aula sobre aquele tema. Então, você tem que procurar tudo o que é necessário dentro daquele assunto. Entre escolher o tema e saber qual é o tema, isso daí vai de escola para escola. Durante bastante tempo eu fui coordenadora do Colégio Objetivo, coordenadora de área. E daí no começo eu pedia para os professores escolherem o tema. Só que daí criava uma dificuldade, porque assim, cada um escolhia temas tão diferentes e eram temas que eles gostavam, então eles davam aulas muito boas. Mas daí com o tempo eu comecei a escolher o tema, então todos davam do mesmo tema, e daí eu avaliava entre um e outro qual era o melhor que tinha desenvolvido aquele tema. E daí ficava bem mais fácil de escolher qual era o professor. Só uma dica para as escolas, né, o que é até bem bacana, porque assim você faz o professor desenvolver melhor e o professor pode ir atrás do assunto, desenvolver melhor sua aula e coisa e tal. Então essa escolha é bem legal. Depois que você escolhe o tema, que é a parte mais difícil, ou que a escola te dá, você tem que fazer uma pesquisa sobre aquele tema. Uma dica legal, se você tiver que dar uma aula teste esses dias, é o ermitão da divisão. Por que eu estou falando desse vídeo que eu fiz há algum tempinho atrás? Porque eu tive 2 professores ainda esse ano que me perguntaram de tema para aula teste. Um deles veio já com o tema da divisão, então o ermitão da divisão perfeito. E o outro, ele perguntou de um tema para segundo ou terceiro ano e eu sugeri esse. E o legal é que esses 2 professores assistiram, compraram o material e os 2 agora estão empregados e já fizeram aula teste, a escola achou o máximo e eles já estão lá fazendo parte do corpo docente. Então eu achei bacana falar, porque assim é uma dica legal para vocês até assistirem o vídeo, ver mais ou menos como pode ser uma aula mais interativa e um assunto divertido em sala de aula. Depois que você escolhe o tema, a gente vai para a fase 2. A fase 2 é a do planejamento. Quando você já sabe bastante coisa sobre o assunto, você vai planejar. E para você planejar uma aula teste, o legal é que você saiba o que você vai dar na aula, porque geralmente eles dão um limite de tempo. Tipo, você vai ter uma aula de 20 minutos. Então você prepara para aqueles 20 minutos. E daí você tem que saber o que veio antes de conhecimento do aluno e o que veio depois. Não adianta você saber só o conteúdo da aula, porque o avaliador pode fazer perguntas para você. E essas perguntas podem ser, mas o aluno ele já sabe tal coisa, daí você vai explicar, não, eu já vou ter dado tal coisa, o quê? Aí depois dessa aula você vai fazer o quê? Então você vai fazer alguma avaliação desse conteúdo, vai ter algum trabalho? Então isso é muito legal que eu tô falando, porque assim você não foca só na aula, então você foca também no que você vai fazer, no antes e no depois, porque são coisas muito pertinentes à aula teste. Atividades soltas, elas não colam bem na aula teste, tô falando como avaliadora, e quanto mais você desenvolver dentro da atividade que você escolheu, melhor. Então eu vou dar um exemplo prático. Uma pessoa também me pediu para uma aula teste o tema de alimentação. E daí eu tinha aquele material da alimentação equilibrada. Então o que eu fiz? Eu sugeri para a pessoa dar a atividade principal, que é o pico da sequenciada, que está lá explicado no material,
que vai explicar como que o aluno equilibra a alimentação. Só que antes disso são feitas várias atividades, o que é carboidrato, o que são lipídios, vegetais, para que eles servem, o que são esses nutrientes, que nutrientes cada tipo de alimentação tem. Então tudo isso a pessoa explicou no momento da aula teste. Então eu vou explicar uma atividade sobre alimentação equilibrada, mas antes disso os alunos viram tal coisa, tal coisa, tal coisa. E no final vai ser feita uma avaliação, daí também tinha no material, que eles vão fazer em grupo, um food truck de alimentação equilibrada e coisa e tal. Então isso já conquista bem o pessoal que está avaliando. E tudo isso faz parte do planejamento, porque veja que eu estou falando da atividade central, do antes e do depois, que não adianta falar só da atividade. Toda essa preparação você pode também colocar coisas extra que eu chamo de realia. A realia é quando você traz para a apresentação um cartaz ou se não objetos que podem melhorar a sua apresentação na aula teste. Então deixa eu ver. Uma vez, logo que eu comecei a lecionar, eu lecionava em escola de inglês. E daí eu fiz um teste no CCAA e eles pediam para fazer uma aula sobre um revolving restaurant, que é aqueles restaurantes giratórios que tem nos Estados Unidos. E daí o que eu fiz? Além de dar aula teste com vocabulário e tudo, como é uma coisa que não tem, assim, é difícil a gente ver no Brasil, não sei se deve ter em algum lugar, mas eu pessoalmente nunca vi. Então eu fiz com aquele rolinho de papel higiênico, mas o rolinho do papel toalha, o do meio, eu fiz uma base com aquilo e fiz a parte de cima do restaurante com papelão. Eu cortei, montei, colei, e daí ele realmente girava. Daí eu fiz as janelinhas, daí eu levei pra aula. A aula ficou show. Mas assim, aquele revolving restaurant, ele era a chave da aula, porque quando eu fui explicar sobre aquilo, ficou muito fácil entender o que era um revolving restaurant. Então, quanto mais recursos visuais você puder levar, melhor. E essa parte de recursos visuais também faz parte do planejamento que você vai fazer. Então, só lembrando, você escolhe o tema, daí você pesquisa sobre o assunto, se você tiver materiais você já reúne, e daí você faz um plano com o antes, o durante e o depois. Quando eu falo voltando um pouquinho no antes, durante e depois, se você puder inclusive entregar para os examinadores algum material impresso sobre esse plano e também sobre todas as atividades que vão ser feitas, fica melhor ainda. E se você fizer isso, eu sugiro que você deixe as atividades completadas, como se o aluno tivesse feito, porque assim o examinador pode ver melhor como que é a atividade é desenvolvida. Só a atividade em branco, ela não dá toda essa ideia, a pessoa vai folhear e não vai prestar muita atenção. E bastante colorido, se você puder pintar assim bem colorido as folhas, chama mais atenção ainda e vai mostrar o quanto você é organizado. Bom, eu falei da parte 1, que é a escolha do tema, a parte 2, que é o planejamento, e agora eu vou falar um pouquinho da aula teste. Em si. Quando você chega no lugar, eu sempre sugiro que você converse um pouquinho com o examinador antes de começar a aula. Então você tem que criar uma empatia com ele. Se você começar já falando com a aula, primeiro que você vai ficar nervoso. E segundo que o examinador, ou ele já vai ter feito um monte, ou você é o primeiro de muitos, então assim, ele tá meio com pressa, geralmente. Mas assim, uma conversinha rápida de 5 minutos enquanto não chegou na aula, ou com o pessoal que tá junto, né? Ah, então eu montei essa aula bem legal, não sei o quê. E daí começa a falar de alguma outra coisa no meio, né? Então você cria essa empatia com os examinadores. Se você achar um ponto em comum com eles, melhor ainda. Porque você pode conversar um pouquinho sobre entretenimento, sobre, sei lá, cozinha, esportes. Se a pessoa gostar e você também cria um ponto de empatia. E daí fica mais fácil da pessoa ser receptiva com a sua aula. No dia da aula, eu sugiro que você não faça nada de treinamento, planejamento, nada, porque isso aí você vai ter que ter feito bem antes. E antes de chegar lá, um dia antes, eu sugiro que você treine, nem que seja com espelho, a sua aula teste. Treina com espelho, com o marido, põe bestinho de pelúcia e treina, filma, vê se ficou bom. Então tem várias maneiras de treinar, mas no dia da aula teste não. Esse dia você tem que estar bem calmo, bem light, conversar bem com esse pessoal que vai examinar você. E durante a aula tem algumas dicas legais. Então logo que você chega, você explica o tema
e já fala que você pensou numa atividade, mas os alunos vão ter feito X coisas antes, e daí você entrega aquele material que eu falei, e X coisas depois, que você também entrega junto. E a atividade que você vai dar, ela tem enfoque em, daí você vai explicar. Nunca, mas nunca mesmo, vire de costas para o examinador. Muitas vezes eu já vi professores em sala de aula teste escrevendo muita coisa na lousa. Se você tiver que ter um aparato na lousa, leve pronto ou se não peça para escrever antes da aula teste. Porque quando você vira de costas, dá a impressão que você não vai controlar a sala. Essa é a impressão que o examinador tem. Enquanto você está dando a aula, tente assim falar o mais pausadamente possível. E uma dúvida que muita gente tem é se vai interagir ou não com o examinador. Bom, esse daí depende. Tem examinador que gosta que interaja e tem examinador que não. Tem examinador que se porta como examinador e tem examinador que se porta como aluno. Se o examinador começar a fazer perguntas, é porque ele quer uma aula mais interativa. Se ele fizer poucas perguntas, ele quer mais expositiva. Você pode fazer um teste no começo da aula e falar assim, então, o que você acha de tal coisa? Se eles responderem muito curtamente, então você já sabe que aquele tipo de aula teste é mais expositiva. Então você mais expõe a sua ideia do que interage como se tivesse alunos em sala de aula. E essas são algumas dicas, né, que eu trouxe aqui nesse vídeo de aula teste. É lógico que tem muitas outras, mas para não ficar muito longo eu dividi nessas 3 partes, que é, lembrando, a escolha do tema, o planejamento e o dia da aula, né, a aula em si. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal para receber novidades e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agradeço muito a sua visualização e até a próxima!